Sejam todos bem-vindos mais uma aula aqui da comunidade Vida Real. Parabéns por vocês terem escolhido esse momento para realmente aprender algo novo na vida de vocês. Hoje a aula vai ser sobre o Chat GPT. Eu vou ensinar aqui para vocês realmente o passo a passo para vocês utilizar a inteligência artificial. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar da inteligência artificial e às vezes, quem sabe, vocês não sabem colocar isso dentro do negócio de vocês ou não sabem as ferramentas que estão disponíveis no mercado hoje para vocês usufruírem delas. Então, hoje, nessa aula, você vai tirar dúvida de como realmente utilizar o chat GPT para vocês criar conteúdo nas redes sociais. Nunca mais vocês vão ficar sem ideias para postar nas redes sociais, tá? Eu garanto isso para vocês. Eu testei isso já nas minhas redes sociais, validei isso e hoje eu quero ensinar vocês com um passo a passo de como utilizar isso, tá? E para dar essa aula aqui hoje para vocês, o que eu preparei? Eu sou uma pessoa de estratégias e de planejamento. Então, eu tenho muitas ideias na minha mente, eu tenho muita coisa na minha cabeça, eu consigo analisar, consigo diagnosticar alguma empresa, realmente entender o processo que ela está, aonde ela quer chegar, e no meio desse processo que eu desenvolvo as estratégias de vendas. Então, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas não entendem como eu consigo realmente pegar ideias, como eu consigo realmente olhar para aquele segmento do mercado, para aquela rede social e realmente ver ideias para aquele perfil publicar nas redes sociais. Então, eu coloquei tudo que está aqui na minha mente, o método que realmente eu utilizo nas redes sociais, eu fiz através de um mapa mental que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? E vocês vão entender um pouco como funciona a minha cabeça para realmente ter ideias de publicar nas redes sociais, porque existe um passo a passo que, às vezes, a gente acaba se perdendo nas redes sociais por não saber o caminho e até mesmo por onde começar o posicionamento, por onde começar as publicações do próprio negócio. Eu já dei outras aulas aqui e teve alguns alunos que realmente têm ainda essa dificuldade. Mas, Jéssica, por onde eu começo nas redes sociais? Então, através desse mapa mental aqui, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do meu método que eu utilizo, que está aqui do lado esquerdo, que as redes sociais passam por 3 etapas, que é o posicionamento, as estratégias de venda e o tráfego pago. E muitos negócios querem ir já aqui para o tráfego pago, sem antes ter um posicionamento e uma estratégia de venda. Por isso que não funciona o tráfego pago. E daí tem muita gente que fala assim, eu investi em marketing, mas o marketing não funciona, não dá certo. Por que não funciona? Porque não fez o passo a passo, tá? Então, eu vou recapitular, eu vou falar brevemente esse passo a passo aqui, porque o objetivo hoje dessa aula é o quê? De nós ir aqui, ó, como utilizar o chat GPT. Mas para nós vir aqui, eu preciso orientar vocês de como funciona esse posicionamento. Então, eu vou abrir aqui a minha mente para vocês e realmente explicar como funciona isso. Através do posicionamento, vocês precisam entender que vocês têm que ter isso claro nas redes sociais de vocês. Que é o quê? Eu trabalho muito com a ferramenta 5W e 2H. Eu sou contadora, tá? Então, por isso que eu gosto de coisas exatas, eu gosto de números, eu gosto de realmente dar sentido para as coisas. E através dessas ferramentas aqui, da 5W2H, ela veio lá da minha faculdade, onde eu aprendi e consegui vincular isso hoje com o marketing, que faz muito sentido. Essa ferramenta 5W2H, ela pode ser utilizada para várias formas. Tanto que eu implementei ela na produção de conteúdo. Então, recapitulando, você precisa ter essas perguntas que eu separei aqui, claro, nos conteúdos das redes sociais de vocês. Isso significa que você vai ter um bom posicionamento. O que são essas perguntas aqui? Vou colocar um pouquinho maior aqui para a gente ver melhor.
a gente vai responder: o que você vende? Qual é o objetivo do seu posicionamento nas redes sociais? Ah, mas Jéssica, eu estou começando, eu ainda não sei muito bem como eu posso utilizar isso. Mas qual que vai ser o seu objetivo? Quem é você? Qual é o legado que você quer deixar nesse mundo? Então, aqui você já tem um objetivo de ir para as redes sociais. Então, essa pergunta aqui, o que você vai fazer nas redes sociais, ela precisa estar clara, tá? Onde? Qual é o local? Por exemplo, que eu vendo alguma coisa, pode ser no online, pode ser no físico. Então, eu preciso definir o local que eu estou me posicionando para realmente oferecer uma venda lá, se vai ser no físico ou no online. Ou, por exemplo, eu tenho uma loja, está claro lá nas redes sociais o local dessa loja? Às vezes, a gente acha que o óbvio não precisa ser dito, mas o óbvio precisa ser dito. E eu vejo muitos negócios locais que não têm a localização do seu estabelecimento, tá? Então, é importante você olhar para sua rede social e ver se está esse local lá. Próxima pergunta. O motivo. Por que eu estou me posicionando aqui nas redes sociais? Para vender mais? Para mim criar autoridade? Para mim ser lembrado pela minha profissão? Qual é o motivo que você está se posicionando? Quando, tá? Normalmente essa pergunta aqui a gente responde através de um planejamento. Muitas vezes a gente não sabe o que publicar lá nas redes sociais porque não tem um planejamento. Então, quando você define o tempo, o quando você vai fazer as publicações, vai ficar mais fácil de você ter um caminho para seguir. Outra resposta aqui que vocês têm que ter claro: o público. Qual é o público que você vai vender? Então, para quem que eu estou oferecendo isso? Você precisa ter definido para quem você está vendendo aquilo ali. Ou às vezes, né, você está no começo e ainda não sabe, tá tudo bem, vai ser um público aberto, mas mesmo assim, você tem que ter clareza de as pessoas que vão estar recebendo o conteúdo. O como vai ser o processo daquele planejamento depois que nós definir realmente o público, o motivo, o local, o objetivo. Então, vai ser o processo. Como é que eu vou fazer isso? Vai ser através de lives, vai ser através das publicações de carrossel, vai ser através de Reels. Então, a gente vai definir como a gente vai fazer esse posicionamento nas redes sociais. E, por último, não menos importante, quanto? Que é o valor, né? Que realmente eu vou fazer o quê? A oferta lá nas minhas redes sociais. Então, aqui é a ferramenta do 5W2H. Por que 5W? Porque se vocês perceberem aqui, ó, tem as palavras, as perguntas que eu acabei de ler aqui para vocês, são em inglês. What, where, when e who. E o 2, os dois H aqui também, que é o who e o how much. É o how, desculpa, how e o how much. Então, por isso que essa ferramenta, o nome dela se fala 5W e 2H, por causa dos termos serem em inglês. Mas a nossa aula hoje aqui não é sobre inglês, é sobre marketing, né? Então, vamos seguindo aqui o negócio. Mas aqui vocês aprendem de tudo um pouco, por isso que é vida real, tá? Então, beleza, Jéssica, entendi que o primeiro passo que eu tenho que ter nas redes sociais é o quê? Posicionamento, tá? Que você vai ter através das respostas publicadas nas suas redes sociais, tá? Então, já faz um checklist ali, se isso tudo tá certinho lá na sua rede social. Qual é a próxima etapa? Nós vamos elaborar uma estratégia de vendas. E daí eu gosto de trabalhar muito com o funil de conteúdo, o funil de venda, enfim, tem vários termos aí que a gente utiliza. Eu estou trazendo aqui de forma bem resumida aqui para a aula não ficar tão extensa, tá? Então, o que eu vou trabalhar aqui na próxima etapa das redes sociais? Eu vou o quê? Trabalhar a atração dos meus conteúdos. Eu vou atrair um público novo para as redes sociais e realmente fazer com que esse público descubra que ele tem um problema.
Muitas vezes a gente não acha que tem um problema na nossa vida. Eu vou até usar alguns exemplos de alguém que está aqui na aula para você, para dar algumas ideias aqui. Ó. Vou usar o exemplo da Cris aqui, que ela vende roupas fitness. Às vezes as pessoas não sabem que precisam de um top ter lá no seu guarda-roupa. Então, o que, que você vai fazer? Produzir conteúdos sobre aquele top que ele vamos dizer assim, ele tem um detalhe diferente, ele tem uma sustentação diferente, que vai facilitar o teu treino. E às vezes a pessoa não sabe que tem esse problema. Às vezes ela deixa de treinar lá na academia porque ela não fica legal com aquele top lá, porque não sustenta bem e ela não acaba treinando e ela nem sabe que o problema é o top. Então, tu vai fazer um conteúdo lá que vai realmente a pessoa descobrir que tem esse problema e que você tem o quê? A solução. Então, nesse primeiro momento, no funil aqui de conteúdo, a gente vai fazer o quê? O reconhecimento desse problema. Então, vai chamar a atenção dessa pessoa através desses conteúdos, tá? Depois disso, a pessoa descobriu que ela tem um problema. O que eu vou fazer nas minhas redes sociais? Eu vou conversar com essa pessoa, eu vou ter um relacionamento com ela. Eu vou questionar para ela, mas e aí, fulana, me conta, qual cor você gosta mais das suas roupas de academia? Você gosta mais de rosa? Você gosta mais de vermelho, de preto? Você gosta de cores mais terrosas? Você gosta de cores mais estampadas? Você vai começar a interagir com essa pessoa através dos conteúdos. E o que vai acontecer? Você vai criar um relacionamento. E a pessoa vai cada vez entender mais que você tem uma solução para ela, porque você está conversando com ela e criando aquele relacionamento. Depois disso, qual é a próxima etapa que vem? A conversão, que vai ser realmente a tomada de decisão da pessoa e que ela vai comprar de você. E como é que ela faz isso? Porque ela passou por esse funil de conteúdo. Então, imaginamos que aqui é o topo de funil, que é a atração, o meio de funil, que vai ser o relacionamento, que você vai interagir com as pessoas, e o fundo de funil é a conversão. Então, expliquei de forma bem breve aqui, que com certeza você já deve ter ouvido falar nisso aqui, mas só para trazer mais consciência aqui de vocês. Então, o que acontece? Cada vez mais a gente vai implementando outros assuntos nas redes sociais e criando mais conteúdos de forma estratégica, tá? E daí, logo a gente vai chegar nas ideias que eu vou explicar para vocês, que vai ser através do chat GPT. Mas, primeiro, vocês têm que entender qual é o processo que vocês têm que passar pelas redes sociais. E eu espero que vocês estejam anotando aí tudo que eu estou explicando aqui para vocês, tá? Porque, por mais que aqui está o passo a passo de como está na minha mente, eu acabo explicando muitas coisas aqui que vai fazer sentido e que vocês não vão ter aqui no mapa mental, tá? Então, é importante que vocês anotem, pessoal. Por quê? Ah, mas eu não vou esquecer disso. Ah, Jéssica explicou, eu já ouvi falar isso. Se vocês não têm anotado ali, depois quando vocês vão fazer as coisas que vocês querem para as redes sociais, vocês não lembram por onde começar. Então, aqui está hoje o passo a passo de como vocês realmente têm que começar nas redes sociais. Então, é importante que vocês anotem essas ideias, anotem os insights que vêm para depois vocês colocar em prática. Beleza, só para recapitular aqui. Passamos pelo posicionamento das redes sociais, entramos na estratégia de venda aqui e agora nós queremos mais, né? Nós queremos mais resultados nas redes sociais. Como é que eu consigo isso? Investindo na plataforma, tá? Que é através do tráfego pago. Então, vou explicar brevemente aqui para vocês também entenderem. Existem algumas formas de fazer tráfego pago, que é através do reconhecimento de marca, onde realmente eu vou lembrar os meus seguidores ou não seguidores que eu existo. Olha, tem a Jéssica Leide do Marketing aqui, pessoal. Vocês já viram ela? Então, eu vou
a plataforma vai jogar anúncios para as pessoas ter esse reconhecimento meu, tá? Então, existem essas maneiras de fazer tráfego pago aqui, que agora eu vou explicar para vocês. Outra maneira de fazer tráfego pago é através da opção do tráfego, onde eu vou selecionar um público que eu desejo, um público que eu quero alcançar, que é mulheres de 20 anos a 45 anos. Então, vou selecionar esse público, por isso que ele é tráfego. É como eu acabei de passar aqui no trânsito, né? O trânsito, ele está cheio de carros, né? É uma via que está cheia de carros. O que o tráfego faz? Ele é como a moto. O que normalmente o motoqueiro faz? Ele passa em todos os meios dos carros, né? E vai indo, e vai passando na frente. É isso que o tráfego faz, né? Em meio a tantas publicações nas redes sociais, quando eu invisto na plataforma, ele joga o meu no público que eu desejo. Então, ele chega primeiro nas pessoas que eu quero. Esse é o objetivo do tráfego, tá? Depois disso, eu tenho a opção de engajamento, onde vai realmente aumentar o número das visualizações, o número das curtidas, dos comentários, é engajamento. Inclusive, até eu já fiz uma aula aqui somente sobre essa palavrinha aqui, que era engajamento. E foi um conteúdo bem extenso, então tem bastante coisa para a gente aprender sobre esse termo aqui, que é realmente as pessoas criar esse relacionamento com vocês através das redes sociais. Tem a opção de leads, que é onde realmente eu vou selecionar pessoas para entrar, por exemplo, num formulário, para fazer cadastros até mesmo de grupos, é onde realmente eu vou pegar os dados dessas pessoas, tá? Depois tem também a promoção de aplicativos, tá? Onde realmente eu vou encontrar pessoas que queiram baixar no seu celular aplicativos, ferramentas, tá? Também tem a opção de vendas, onde realmente eu vou fazer a oferta e através desse anúncio do tráfego pago, eu consigo realmente direcionar essa pessoa a um pitch de venda, né? Pitch de venda é o quê? Uma landing page, entrar em contato pelo WhatsApp, onde tem uma pessoa lá que vai ficar atendendo e já fazer a oferta, vai vender literalmente. Então, ele faz uma seleção de pessoas que compram através da internet, tá? E a outra opção que você pode fazer é através do botãozinho que tem debaixo da publicação lá das redes sociais, o impulsionar, tá? Não é tão recomendado agora, tá dando resultado, tá? A plataforma dos últimos anos aí se atualizou, tá dando resultado por aqui. Mas o que eu sugiro sempre? Contratar um gestor de tráfego e fazer essas opções aqui, ó. Estão vendo que tem várias opções aqui dentro do gerenciador de anúncios que a gente faz através da Meta, tá? E aqui, essa opção, você também consegue chegar, mas não consegue ser tão detalhadamente como essas opções aqui em cima, tá? Então, eu queria realmente recapitular isso aqui para vocês, que existe esse passo a passo aqui que vocês precisam fazer para as redes sociais, tá? Ficou claro essa parte aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida daqui dessa parte que eu expliquei? Se alguém quiser já fazer alguma pergunta, tá tudo certo? Vou continuar aqui então, tá? Agora a gente vai para essa parte das publicações, tá? Beleza. Entendi como é que eu tenho que me posicionar nas redes sociais. Agora eu preciso entender o formato das publicações, das opções que eu posso criar os meus conteúdos. E uma coisa que eu sou bem chata, pessoal, é o tamanho das publicações, tá? Se eu ver aluno meu daqui, cliente meu daqui, com publicação errada, eu vou lá e comento, ó, por favor, altera esse tamanho aqui da publicação que está errado, tá? Então, cuidam isso, tá? A publicação lá no feed, ela tem um tamanho, que é o tamanho quadrado normal, que é 1080 por 1080,
E também tem o que fica um pouquinho mais estendido, assim, que eu recomendo usar esse agora, que tem poucas pessoas que usam, tá? Então, sugiro usar esse tamanho, que é 1080 por 1350, tá? Só tem que cuidar na hora de fazer o designer lá da publicação para ele não cortar, tá? Porque o formato no feed fica 1080 por 1080. Só para não cuidar essa margem ali, que ela fica uma publicação mais estendida e mais bonita, ela chama mais atenção lá quando ela desce no feed, tá? Então, por isso desse tamanho. E os stories, ou os reels também, que é o mesmo tamanho, que é o 1080 por 1920, tá? Por favor, não erre nesses tamanhos, tá? Quem utiliza o Canva tá bem certinho lá, os tamanhos certo, então cuidam na hora de fazer as publicações. Entendido isso, os tamanhos das publicações, nós temos alguns formatos, então, das publicações. Eu vou trabalhar hoje aqui com esses três, tá? Mas a gente sabe que tem mais, que é a foto, que eu não coloquei aqui, e as lives também, tá? Normalmente eu trabalho com 5 publicações, mas para não ser tão extensa aqui a aula, eu selecionei 3 aqui, que é o card, o carrossel e o Reels. O que eu faço com essas 3 opções de tamanho das publicações? Quando eu começo a produzir um conteúdo, o que eu sugiro que vocês tenham em mente? Quando eu crio uma publicação, quando eu crio uma legenda, eu vou criar algo para fazer do formato card, onde eu vou ter uma imagem estática e eu vou caprichar na minha legenda, tá? Então é importante vocês entenderem que no card a gente não vai conseguir colocar muita informação. Então vocês colocam uma legenda mais extensa para explicar esse card, tá? Isso é muito importante, é uma dica que poucas pessoas sabem disso, tá? E eu utilizo no meu método. O card, a gente utiliza uma imagem, uma legenda mais extensa, tá? E o que eu vou fazer agora no carrossel? Através do carrossel, eu pego aquela legenda que eu já fiz extensa sobre aquele mesmo assunto e agora eu espalho esse assunto no carrossel. O carrossel, a gente tem a opção de colocar até 10 cards, né? Então, eu vou explicar lá no carrossel a sequência daquele conteúdo que eu deixei na legenda do card, mas de uma forma um pouco mais diferente. E daí, no carrossel, você não precisa fazer uma legenda tão extensa, tá? Depois disso, eu vou fazer a mesma publicação sobre o mesmo assunto, só que no formato de Reels. Daí, o que vai acontecer? Agora já está muito mais fácil a hora de produzir um vídeo, porque eu já tenho o meu roteiro, eu já sei o que eu vou falar, que foi nas publicações anteriores que eu já fiz, tá? Então, eu vou preparar agora um vídeo curto que chama a atenção das pessoas sobre aquele mesmo assunto, tá? Lembrando, essas 3 opções de formato de publicação, eu vou selecionar sobre o que eu quero publicar lá nas redes sociais. E eu vou fazer as publicações nesses formatos. Por quê? Tem pessoas que gostam de ler mais, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são mais visuais. Por isso que existem esses formatos de publicação, porque a gente precisa atingir todo o nível de pessoa que está vendo essa publicação. Não é por acaso, pessoal, que existem esses formatos nas redes sociais, tá? Então, é por esse motivo. Por isso que a gente tem que intercalar, tá? Então, quando fazem um card, um carrossel e um reel sobre o mesmo assunto, mas de maneiras diferentes, tá? O que o marketing faz? O marketing é o processo das vendas, né? Então, o que vai acontecer? Você vai fazer esse processo de várias maneiras diferentes para você atingir o seu público. Essa é a intenção. Depois disso, o que a gente vai fazer? Vamos, então, criar a publicação. E daí aqui eu também trago algo bem importante para vocês colocar na publicação. A localização de vocês,
e as hashtags. Tem gente que não coloca isso mais nas redes sociais. Por que que tem que colocar? Porque as redes sociais é que nem um mar, gente. É infinitas possibilidades. Tem tanta gente lá. Então, você tem que cada vez mais afunilar para aquele público-alvo que você deseja. Então, você precisa colocar a localização que vai te ajudar nisso e as hashtags. Para que servem as hashtags? É para realmente você colocar. As hashtags são para você colocar sobre o assunto da sua publicação. Conforme aquele assunto vai sendo criado outras publicações, ele vai unindo todas as publicações, que aqui eu dei exemplo da viagem, né? Por exemplo, publicações de viagem. Quando alguém digita viagem, vai aparecer todas aquelas publicações que colocaram essa hashtag de viagem. Então, essa é a intenção da hashtag. A mesma coisa, a localização. Hoje eu estou aqui em Itapema. Se eu coloco o pino da localização em Itapema, a rede social vai entregar para essa região de Itapema. Então, por isso que é importante você colocar as localizações e as hashtags, tá? Aqui eu esqueci de colocar. Aplicável. Só corrigir já aqui. Ao vivo mesmo. Viu? A gente é humano, gente. A gente erra, não somos seres perfeitos. Beleza, entendemos isso aí? Que precisamos colocar a localização hashtag. Agora vamos para a parte da criação da publicação. Outros pontos muito importantes, tá? Que muita gente não sabe quando vai criar a publicação lá. Então, presta atenção nessa parte aqui. Para uma publicação ser boa, o que ela tem que ter? Um designer, headline e copywriter. Já vou traduzir aqui em português. O designer vai ser a parte que a gente vai realmente colocar a identidade visual, por exemplo, de um negócio. Ou as imagens que eu vou escolher para fazer esse design, os elementos que eu vou colocar ali, o formato dessa publicação. Então, isso é o designer. Eu preciso sempre definir que designer que eu vou fazer as minhas publicações, tá? Headline. Headline nada mais é que o título da publicação, tá? É normalmente aquela frase que chama a sua atenção na publicação. Então, para uma publicação ser boa, ela precisa de uma headline, tá? E a copyright, o que é a copywriter? É a legenda da publicação, tá? Esses são os termos de marketing corretamente que a gente usa, tá? Na nossa linguagem, tá? E é importante vocês entenderem que isso aqui precisa ter numa publicação, tá? Designer, headline e copyright. Então, entendendo isso, agora nós vamos ir para o chat GPT. Então, recapitulando, eu tenho o formato da publicação, que é as opções de card e carrossel reviews. Beleza. Fui criar a minha publicação. Eu preciso do designer dela, a headline daquela publicação e a copyright. Beleza. Agora eu vou vir utilizar o chat GPT. E por que eu fiz toda essa novela agora para chegar aqui no chat GPT? Porque o que acontece? O chat GPT nada mais é que um amigo seu. Vamos usar esse exemplo. Eu faço isso muito, tá? Eu imagino que o chat GPT é o meu melhor amigo e ele entende de tudo que eu entendo de marketing. E eu vou conversar com essa pessoa. Eu vou conversar com essa pessoa para ela me dar ideias, tá? Só que se eu não saber conversar com essa pessoa, que é o chat GPT, tá? Estou só ilustrando aqui para vocês entenderem. O chat GPT não vai me dar as informações que eu desejo. Então, por isso que eu acabei de fazer toda essa explicação aqui para vocês, porque vocês precisam dar os comandos corretos para o chat GPT funcionar
e dar as informações que vocês desejam, tá? Quero saber aqui da aula. Deixa eu até tirar aqui. Quem que já tinha usado o chat GPT? Alguém já usou o chat GPT aqui? Alguém já tentou dar os comandos lá para ele e não dá certo? Qual é o feedback de vocês aí? Se vocês quiserem abrir o microfone ou colocar aqui nos comentários. A Larissa colocou. Eu uso sempre. Ótimo. Larissa, e tu? Hoje Pode falar. Ah, tá. Eu uso e esse dia eu estava usando para fazer copy, né? E aí, às vezes, eu fiquei na dúvida de alguns comandos, realmente, como você falou. Às vezes, ele tem tudo ali para te entregar, mas se você não souber perguntar, aí fica bem difícil, né? Alguma coisa específica, por exemplo, saber o conteúdo de gerar gatilho de, sei lá, identificação, antecedência, aí tem que pensar em tudo. Aí, alguns conteúdos, tipo assim, eu não conseguia produzir porque eu não sabia como perguntar. Exatamente isso. Alguém mais quer falar? Se já usou o chat GPT? Abre o coração de vocês aí, não tenham vergonha, aproveitem essa oportunidade. Tá, ninguém quer falar, tá bom, vou seguir aqui. Mas olha só o que a Larissa trouxe aqui, algo bem importante. Utiliza o chat GPT, porém, ela não consegue abstrair as informações todas que ela sabe que existe ali, mas não consegue dar os comandos corretos. Então, por que eu fiz toda essa explicação aqui? Para vocês entenderem realmente como é que funciona lá nas redes sociais. Para vocês agora dar os comandos corretos. Porque daí o que acontece? Tá? Daí que eu fiz uma breve explicaçãozinha do chat GPT, que é o quê? Você vai passar realmente comandos, tá? Para a inteligência artificial, para ela responder aquilo que você precisa. Então, você tem que saber fazer perguntas para o chat GPT. Só que não adianta nada você saber fazer perguntas se você não sabe nem o que pedir, né? Você não sabe como funcionam as redes sociais lá. Você não sabe em que momento você está lá das etapas das redes sociais. Então, é importante você ter isso. Por isso que eu fiz toda essa explicação aqui. Então, vamos lá. Informações que você deve sempre fornecer, tá? Quando eu começo a fazer um planejamento estratégico para um negócio, o que eu começo a informar lá antes de soltar a pergunta para o chat GPT? Eu vou realmente orientar essa conversa que eu vou ter lá com o chat GPT. Vocês estão vendo bem aí? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Peraí que travou o negócio. Aí. É muita informação, gente. Vocês imaginem tudo isso dentro da minha cabeça. Então, vamos lá. Eu preciso informar umas informações antes de eu começar a perguntar ao chat GPT. Então, o que é importante vocês colocarem lá antes de pedir qualquer coisa? Forneçam as informações que vocês vão guiar a conversa. Que é o quê? Vocês vão falar do público-alvo de vocês, da localização, do gênero, idade, interesses, comportamento. Qual é o objetivo? Lembra que eu falei antes sobre o objetivo aqui, ó, do posicionamento das redes sociais? Tá vendo como é importante isso aqui? Eu saber para onde que eu estou indo nas redes sociais? Depois disso, acho que travou aqui o negócio. Vamos ver. Ai, gente, não quer aparecer para mim aqui. Eu acho que eu coloquei muita informação num campo só, mas já vai abrir aqui de novo. Deixa eu diminuir aqui. Depois disso, eu vou especificar que rede social que eu estou criando conteúdo, se é para o Instagram, para o Facebook, para o LinkedIn, para o canal do YouTube, qual plataforma que eu estou querendo criar conteúdo. Beleza. Informações sobre o que você vende. Ah, eu vendo um produto assim e assim. Ah, eu estou me posicionando nas redes sociais para criar autoridade, blá, blá, blá. Beleza. Daí você vai falar para ele, informar também, ó, criar títulos. O que você quer? Que cria títulos? Você quer
Você quer criar que tipo de designer, que tipo de headline, que tipo de legenda, extensa, curta, vai realmente passar essas informações. E também solicitar, quando for, textos, vídeos, especificar até mesmo a duração do vídeo que você quer gravar, tá? Então, é importante você trazer esses comandos aqui, essas informações, antes de perguntar para o chat GPT. Então, você vai o quê? Você vai literalmente conversar com o chat GPT. Olha, eu preciso disso aqui, bababá. Estou criando um posicionamento nas redes sociais, quero criar autoridade para vender o produto tal, que através de um grupo do WhatsApp, ou fazer com que as pessoas visitem a minha loja. Não, e vai informar tudo isso aqui primeiro, antes de dar qualquer comando, tá? Depois de informar, aí sim eu vou vir para os comandos do chat GPT, que aqui até eu sugeri alguns comandos que vocês podem utilizar para ele passar as informações das opções e ideias da criação de conteúdo, tá? Então, qual que é o comando aqui, ó? Sugiro 5 ideias de posts no Instagram para uma corretora de imóveis que deseja aumentar o engajamento com jovens adultos que buscam o primeiro imóvel. Eu vou dar esse comando lá e vou dar um enter. O que vai acontecer? Depois disso, ele vai me dar 5 ideias de post para mim publicar lá nas redes sociais. Daí, às vezes, ele vai não dar a legenda. Daí você vai dar outro comando. Preciso que você faça agora as legendas para essas publicações. E vai dar um enter de novo e ele vai sugerir para vocês as legendas. Gente, é simples assim, conforme eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, às vezes a gente acha que isso é um bicho de sete cabeças e não sabe nem usar. É simples assim, vocês têm que entender que vocês têm que informar o que vocês querem e saber fazer as perguntas. Sabendo fazer as perguntas, ele vai dar as respostas para você. Só que você precisa saber como funcionam essas redes sociais, o que realmente você precisa fazer de conteúdo lá. Outro comando bem simples que você pode fazer é assim, ó. Preciso criar um carrossel com 7 slides. Preciso do design, a headline e a copywriter desse carrossel. Pode me ajudar para esse perfil criar, ter reconhecimento nas redes sociais sobre tal assunto? E dá o enter lá. Ele vai te dar ideias para realmente você criar esse carrossel, tá? Mas você precisa entender os formatos, os tamanhos e qual é o objetivo, tá? Isso é outro ponto muito importante. Qual é o objetivo seu da criação desses conteúdos para as redes sociais? E daí lembram que existem aquelas etapas que eu expliquei antes para vocês. Não adianta vocês pular. Não adianta. Vocês precisam realmente criar conteúdos para passar por todo aquele processo, tá? Então, aqui eu trouxe outros exemplos aqui para vocês. Escreva um roteiro de 40 segundos para um Reels explicando os benefícios de usar plantas na decoração de interiores, como uma abordagem inspiradora e relaxante. Vai dar outro comando lá, ele vai te passar o roteiro do Reels que você precisa gravar, tá? Que você precisa fazer com a legenda, o que colocar de título. O chat GPT vai responder todas essas perguntas, tá? E aqui eu trouxe também dicas para obter respostas mais precisas, tá? Então, seja específico, né? Quanto mais detalhado você for sobre o tipo de conteúdo objetivo e público, mais precisa vai ser a sua resposta, tá? Use exemplos, tá? Às vezes você quer uma ideia assim diferente, mas daí você precisa informar o chat GPT, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ofereça exemplos de tom e estilo que você quer seguir, como quero algo com um tom descontraído, como as campanhas da Nike. Então, você pode dar exemplos do que você está imaginando que você quer criar aquele conteúdo.
que ele vai fazer a comparação no banco de dados que ele tem e vai trazer para a realidade do seu negócio ou daquilo que você deseja publicar nas redes sociais, tá? Então, você pode trazer esses exemplos para ficar mais claro, para ele ter uma comparação de qual linha você quer seguir e quer ter a ideia da publicação, tá? Peça variações. Peça variações, versões de uma ideia ou texto para ter opções. Ó, me dê 3 versões diferentes dessa copy, tá? Então, às vezes você tem uma ideia lá, mas ela não está encaixando. Escreva essa ideia lá e dá esse comando aqui, que ele vai te organizar essa ideia melhor para o objetivo que você deseja, tá? E por último aqui, defina a estrutura. Se você estiver criando conteúdo longo ou roteiros, defina o início, meio e fim para orientar melhor o chat GPT, tá? Então, às vezes a gente quer milagres assim, né? Que o chat GPT responda para a gente. Se você não direcionar o chat GPT, ele também vai te dar uma resposta muito ampla. Então, quanto mais específico, melhor a orientação das ideias para ele publicar, ele orientar através das respostas, tá? E por que eu digo que você vai ficar literalmente assim, ó, você nunca mais vai ficar sem conteúdo. Por que eu falo isso? Porque isso aqui, gente, tem infinitas possibilidades que vocês podem criar conteúdo. Quando vocês vêm, ó, para essa regra aqui, ó, que é fazer card, carrossel e reels, vocês têm que ter isso em mente, que é o método que vocês vão utilizar para fazer as publicações de vocês. Então, imagina que vocês querem, por exemplo, ó, eu preciso fazer isso, vocês já viram fazendo lá nas minhas redes sociais, falando da comunidade Vida Real. Eu já fiz através de card, eu já fiz através de carrossel e eu já fiz através do Reels. Então, é uma maneira de vocês ter essas infinitas possibilidades de conteúdo. E, às vezes, vocês se engessam demais nas modinhas das redes sociais, ou vocês querem pensar uma coisa... Ai, eu preciso uma ideia fora da curva, eu preciso uma coisa que ninguém fez ainda nas redes sociais, eu preciso chamar a atenção das pessoas. Só que daí, às vezes, você está esquecendo de fazer um feijão com arroz. O óbvio precisa ser dito lá nas redes sociais. Por isso que eu bato nessa tecla. Às vezes você quer criar um conteúdo tão fora da curva que às vezes a pessoa ainda nem entendeu o que você vende lá nas redes sociais. Ela não entendeu nem o espaço físico da sua loja. Então, por isso que tem que ter aquela etapa lá muito bem posicionada nas redes sociais para você elaborar outros tipos de conteúdos para chamar a atenção de novas pessoas. Por isso que existe esse método, tá? Pessoal, sobre o chat GPT do meu mapinha mental aqui, era isso que eu queria abordar aqui com vocês. Eu não quero que seja algo muito extenso. Eu quero ser bem objetiva aqui nessas aulas, tá? Eu posso até... eu pensei agora em abrir perguntas para vocês. Eu pensei até em mostrar. Vamos fazer aqui um passo a passo no chat GPT. Quem sabe até para vocês verem como é que funciona, como é que vocês podem dar os comandos ali, tá? Mas era esse o conteúdo que eu preparei hoje aqui para vocês, tá? E agora eu abro, então, para perguntas, se vocês querem questionar alguma coisa, se tem alguma dúvida, se vocês já fizeram alguma coisa lá pelo chat GPT, não funcionou ou não entenderam, né? Queria que vocês esclarecessem agora as dúvidas de vocês, tá? Não sei se alguém quer questionar alguma coisa ou se ficou ainda com alguma dúvida de como usar o chat GPT. Aproveitem esse momento para questionar. Eu vi que o Gabriel está aqui também, que ele falou que usa. Ótimo. Aí você colocou sim, dá para ver bem direitinho. Beleza, então, o João que está aí na aula com a câmera ligada.
Já utilizou o chat GPT? Já começou a usar ou ainda não? Ainda não? Agora vai começar a usar, né? Pelo amor de Deus. As outras pessoas aqui não estão com a câmera ligada, mas tudo bem. Eu sei que tem gente olhando a aula, fazendo outras coisas, está tudo certo. É importante que vocês realmente participem aqui da aula, tá? A Larissa colocou, boa, bora de passo a passo conseguir entender bem como fazer as explicações. Às vezes assim, ó, pessoal, é literalmente assim, vocês têm que passar algumas informações, porque o chat GPT ele é uma inteligência artificial. Ele tem um banco de dados muito grande. O cara é inteligente mesmo, ele tem muita coisa lá. Então, vocês precisam orientar. Por isso que eu passei ali esse passo a passo para vocês informar literalmente o que vocês precisam, né? Ó, estou fazendo uma publicação sobre isso, isso e isso, falar sobre o negócio, falar sobre o objetivo das redes sociais, o formato da publicação que você deseja, dar exemplos, comparações. Eu tenho mais ou menos essa ideia aqui. Então, esses comandos que vocês vão colocar lá, e daí sim fazer a pergunta, dar o comando, ó, preciso que tu me ajude nessa ideia aqui. E que daí ele vai responder, porque daí ele tem um norte do assunto que você quer que ele faça, tá? Então, às vezes, quando você pede só assim, quero um post, uma ideia de uma postagem, de um card lá para rede social. Se você só escrever isso, não vai. É muito aberto, você tem que ser mais específico, tá? E outra coisa que eu lembrei aqui, que é importante, vocês podem ter várias conversas lá no chat GPT, é como se fosse o WhatsApp, tá? E vocês podem separar por assuntos lá no chat GPT, tá? Eu quero falar sobre por exemplo, vou falar de negócio aqui, falar sobre nichos. Eu quero falar sobre uma coleção de roupa que eu estou lançando. Nessa conversa, eu vou falar sobre essa nova coleção que eu estou lançando. A minha outra conversa vai ser sobre o quê? Vai ser sobre as roupas de inverno. Vai ser outro assunto. Então, vocês podem ir separando as conversas por assuntos, que isso também é muito importante, tá? E não precisam criar sempre nova conversa. Vocês vão sempre na conversa do assunto que vocês querem que o chat GPT ajude vocês. A Cris levantou a mão. Sim, Cris, abre o coração aí, Cris, faça a pergunta. Não, nem é pergunta, Gé. Eu já usei e não sabendo fazer as perguntas corretas, daí não vi sentido para mim, acabei não usando mais. Olha só. Daí, enfim, sabe? Daí tu cai naquela rotina, não me serviu naquele momento, tu acaba descartando. E é uma coisa que eu sei que é super fundamental, mas eu não sabia usar corretamente. Exatamente isso, Cris. E aí, é isso que me deixa indignada, assim, ó, porque, meu Deus, gente, é de graça, tá aqui disponível para a gente usar e a gente não sabe usar, né? E assim, é fácil, né? Parece ser fácil falar porque eu uso isso todo dia, né? E isso me ajudou, assim, ó, imagina eu que faço planejamento estratégico. Gente, isso foi uma luz. Há um ano atrás eu fazia aqui, ó, tudo à mão, à mão, à mão. Daí imagina o quanto me roubava tempo. E o chat GPT, a inteligência artificial, veio para realmente facilitar a nossa vida. Só que às vezes a gente não sabe usar essa ferramenta, né? A gente não sabe dar os comandos certos. Eu vou até abrir aqui o meu chat GPT para a gente fazer uma breve, assim, colocação aqui para vocês verem, ó. O que eu coloco aqui do lado? Vocês estão vendo aí? Acho que sim, né? Estão. Aqui do lado eu coloco sobre os assuntos, ó, que eu tenho e que eu preciso fazer. Por exemplo, aqui, deixa eu ver o que eu posso abrir aqui para vocês. Vou abrir da comunidade de vida real, tá?
Às vezes ele dá uma bugada também, ó. Às vezes ele demora para sair. O que que lá em cima eu informei? Eu não sei se vai carregar tudo. Eu sempre dei os comandos de tudo o que eu queria. Olha, aqui ó, tem até a ferramenta 5W2H, ó. Eu acabei de passar hoje aqui na aula para vocês. Eu converso muito com ele. Eu tenho o chat GPT, é sério isso, tá? Eu utilizo ele, eu imagino que fosse um amigo meu e que eu estou conversando com ele e eu quero as informações. Então, eu vou dando os comandos para ele. Até a minha memória aqui, ela tá cheia, tá? Então, isso também tem que cuidar da questão assim, ó, vão limpando às vezes as conversas de vocês, e vocês não precisam criar uma nova conversa, tá? Vocês podem sempre ir na conversa que vocês já têm. Por exemplo, aqui, ó, eu já informei que eu estou criando aqui a comunidade de vida real, já dei as informações que eu preciso, que é o público-alvo, o que eu passo dentro da comunidade de vida real, todas essas informações eu já coloquei aqui. Então, agora o que eu vou pedir para ele aqui, ó? Por exemplo, preciso criar um carrossel para o Instagram explicando como funciona a comunidade vida real. Quero, ó, eu vou botar, quero despertar o desejo das pessoas realmente aprender a fazer seu próprio marketing. Pode me sugerir o design, a headline, lembra que eu expliquei isso para vocês? E a copy desse carrossel. Eu coloco aqui, pode me ajudar? Olha o comando que eu dei, pode me ajudar? Vamos ver o que ele vai colocar aqui para nós. Ele vai me dar, ó, o slide da capa, vai colocar aqui, olha, deu uma bugada. Às vezes, quando dá esse bug aqui, ó, bugou o negócio aqui, tá? Ou atualiza a página, tá? Importante saber isso aí também. Atualiza a página ou entra em outra conversa que ele se ajusta, ó, ele já se ajustou. Ó, então, aqui, o que ele me deu, ó? De slide, ó, o design, uma imagem de você com fundo dinâmico e as cores vibrantes, transmitindo energia e confiança. Headline: cansado de tentar e não ver resultado nas redes sociais? Daí a cópia, ó, chegou a hora de aprender como vender de verdade e transformar suas redes sociais em um negócio lucrativo. 2, ó, o problema: você já desistiu das redes sociais mais uma vez? Então, aqui ele vai dar, ó, o passo a passo de cada slide que eu vou fazer no meu carrossel. Olha só como agora vai ficar mais fácil na hora de eu produzir o conteúdo lá, tá? Então, vejam que a rede social, o chat GPT, é literalmente para você, na hora de criar o conteúdo de você realmente saber que palavras você coloca lá. Ele literalmente vai dar os textos que você precisa. Então, toda vez que você dá os comandos lá para o chat GPT, é importante você dar um direcionamento para ele. E não tem erro, pessoal, tá? Que nem ali, ó, nessa conversa era a comunidade de vida real. Eu já informei aquelas situações que eu preciso lá. Ele vai me dar essas sugestões em cima daquele assunto que eu já informei ele antes, tá? Outra coisa que eu utilizo bastante, pessoal, vou dar aqui ó, outro comando, ó. Preciso fazer um storytelling, só que daí o que acontece, ó?
as pessoas têm que saber o que é storytelling, né? Para dar esse comando aqui. Storytelling é uma sequência de stories lá na rede social, onde ele vai abordar uma história para chamar a atenção dos seguidores. Ó, preciso fazer um storytelling de 5 stories para as pessoas entrar no meu grupo do WhatsApp. Só vou dar isso aqui de comando. Olha as opções que ele já vai criar para mim fazer os stories. Acho que não foi, eu entrei aqui. Vou botar. Ué, por que não tá indo? Jé, compartilha a tua tela. Ah, desculpa, não compartilhei aqui. Ótimo, obrigada. Sim, quero copiar. Aê! Olha só. Ainda não carregou. Olha, o que às vezes dá esse bug aqui, pessoal. Daí eu entro numa conversa e mudo, ó, dele dá uma atualizada. Ainda não atualizou. Eu entro aqui também, dou um enter, ó. Ele vai atualizar. Ó, aqui deu um erro no chat GPT. Pode me dar a sequência de storytelling para eu postar no Instagram? Vamos ver se agora vai. Às vezes ele dá esse, ó, é até importante falar isso aqui para vocês, né? Às vezes daí a gente já desiste, né? E não tenta, ó. Que ele vai me dar a sequência que eu é para falar lá nos stories, né? Às vezes a gente não... Ai, mas o que eu vou fazer, né? Ou até mesmo escrever. Eu faço esse tipo de conteúdo muito lá nas redes sociais, nos stories. Eu escrevo e depois eu falo com a minha imagem, através de vídeo, tá? Então, aqui, ó, ele vai dar detalhadamente, ó. Você já tentou vender nas redes sociais, mas sente que não está funcionando? Eu também já estive aí. Ó, já postou o conteúdo, fez tudo certinho, ainda assim as vendas não aparecem. Pare de... parece que está faltando alguma coisa. Eu entendo, já passei por isso. Foi aí que decidi mudar a minha abordagem, me aprofundar em marketing de verdade. Os resultados começaram a aparecer. Por isso, criei a comunidade de vida real para ensinar a você o caminho certo. São mais de 12 módulos, tudo passo a passo para você aprender a vender nas redes sociais de forma estratégica. Bom, não vou ler tudo aqui, ó. Bom, aqui já está no último, ó, eu pedi 5, né? E o melhor, eu criei um grupo VIP no WhatsApp para te dar ainda mais dicas e te ajudar pessoalmente. Entra agora no link abaixo. Com certeza, vocês que estão aqui passaram por um storytelling meu que eu fiz nas redes sociais e hoje estão aqui nessa aula, né? Então, olha só como eu utilizo o chat GPT para me ajudar a criar conteúdo, para realmente direcionar aonde eu quero que o seguidor chegue, tá? Então, ele vai me dar as ideias aqui. Ah, mas Jéssica, eu não quero ser tão vendedora, né? Então, vou colocar aqui, ó. Quero uma outra sugestão com a abordagem diferente. Ó, eu vou colocar, não quero que faça uma venda. Preciso passar a autoridade para as pessoas acreditar na comunidade. Gente, eu estou revelando todos os meus segredos aqui para vocês, mas tudo bem, né? É para vocês aprenderem mesmo. Estou falando bem de uma coisa que vocês já passaram, que vocês entraram aqui bem com isso. Ó. Então, eu não quero um storytelling de venda, eu quero algo que chama a atenção, né, dos meus seguidores, que realmente passa a minha autoridade. Então, aqui ele já vai criar para mim a minha
o meu storytelling de exemplo que eu posso passar mais autoridade. E o que que acontece? Eu já informei o ChatGPT que eu trabalhei 10 anos na CLT, que eu saí, que eu abri o meu primeiro negócio. Então, eu já passei essas informações antes para ele. Daí, o que que aconteceu? Ele já contou essa história aqui, ó. Antes de ajudar centenas de negócios, eu trabalhei por 10 anos na CLT e sabia que precisava de algo mais para alcançar os meus sonhos. Investi em conhecimento, fiz um MBA em marketing digital e me tornei consultora do Sebrae, ajudando mais de 100 empresas a crescer. Foi aí que percebi o poder do marketing nas redes sociais e vi de perto o impacto que o marketing pode ter na vida de pequenos negócios. O que antes era incerteza virou prosperidade para muitos. Olha só, aqui vai contando aqui a história. No final, ele vai fazer o quê? No final, ele vai fazer uma chamada de ação, que é o famoso CTA, né? Ele vai dizer, ó, se você quer fazer parte dessa comunidade que realmente transforma, vem comigo, juntos ao grupo do WhatsApp, vamos crescer juntos, mas de uma forma mais leve, não literalmente clique aqui para entrar no grupo, ó, já ficou um pouco mais sutil, tá? Então, aqui é algumas ideias que realmente vocês podem fazer, ó, ele até sugere a imagem, ó, mostre uma call suave, talvez uma imagem do grupo interativo, ou a capa da comunidade, ó, ele dá até as opções de você fazer de fundo lá no story para você publicar. Então, gente, assim, ó, eu digo, não publica quem não quer mais, porque ideias está aqui, né? Só falta realmente você fazer, né? E eu sempre falo que não adianta você vir aqui nessas aulas, pegar conteúdo e não praticar, tá? Vocês têm que praticar isso para realmente ter esses resultados. Às vezes a gente acha assim, eu quero vender na internet, eu quero vender pelas redes sociais, mas qual é a frequência, qual é a constância, tá? Então, cuide disso também. Não sei se tem mais alguém que tem alguma dúvida, quer comentar, entenderam aqui na prática também. É simples, pessoal, é só realmente saber dar os comandos, passar as informações antes, tá? Entendendo isso, vocês ganharem o ChatGPT, ganharem infinitas possibilidades de ideias, de conteúdos para vocês, tá? Alguém quer pedir mais alguma coisa? Não? É isso aí. Então, tá bom, a Larissa já colocou aqui, ó, muito obrigada, já me ajudou muito. Que bom, tá, gente? Espero que vocês tenham aí clareado mais a mente de vocês. Compartilhei um pouco da minha mente com vocês. É bastante coisa, eu resumi aqui, mas existe todo um processo, né, literalmente, atrás das redes sociais para realmente a gente montar estratégias, tá? E quando você dá esses comandos lá no ChatGPT, você vai aprender bastante coisa, só que realmente você tem que ter essa metodologia, entre aspas, que eu falo, né? Mas realmente saber dar esses comandos lá para você adquirir as informações que você deseja, tá? E usem a inteligência artificial, por favor, utilizem ela, tá? Tá aí a ferramenta, é para nós usar, e é isso então. A Larissa colocou, conseguir evoluir adiante os trabalhos. Maravilhosa, muito boa essa aula. Bom, então tá bom, gente. Vou tirar uma fotinha aqui para registrar. E mais uma vez, parabéns por vocês que estão aqui ao vivo, tá? Eu fico feliz de vocês tirar o tempo de vocês aí aprender comigo, tá? Vou tirar aqui a fotinha para registrar. Vocês podem abrir a câmera aí, quem tá? Para aparecer na foto. Tirei aqui, registrado, tá? Então, tá bom, gente. Até a próxima aula, acompanhem lá no grupo. Qualquer coisa, me chamam, estou aí disponível, quem quiser entrar dentro da comunidade. Vamos conversando, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.